E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. E essa aula é uma continuação, não, uma continuação não, é um novo tema, mas faz parte daquele conjunto de aulas que eu falei para vocês, que vão abarcar aí várias coisas, né? Então são filósofos ou sociólogos ou discussões históricas que nós vamos ter mesmo, né? Mas você agrega em torno de um tema. E o tema dessa aula de hoje é ética e política, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer primeiramente uma diferença entre ética e filosofia política, né? E vamos ver aí quais são alguns pontos de confluência entre as mesmas, tá bom? Então, a primeira questão é a seguinte: ética e filosofia política, elas são áreas dentro da filosofia diferentes, tá? Mas que elas possuem, obviamente, uma confluência, tá bom? Então, a ética, né? Vamos trabalhar essa noção primeiro. Obviamente que essa é uma definição dentre várias outras definições possíveis, tá? Então, a ética é o estudo filosófico da moral, né? Bom, nós como seres humanos, nós possuímos moral, né? Ela é imanente à vida em sociedade, ou seja, para que nós possamos viver em sociedade, é, nós temos que ter algumas formas de comportamento, alguns padrões de comportamento, né? Então, nesse sentido, a moral ela faz parte da vida cotidiana, ela está na vida cotidiana, né? Então, a ética é quando eu me debruço a entender, né, quais são os fundamentos destas práticas, quais são os fundamentos destas formas de pensar, tá? Então, isto é a ética, é o estudo do conjunto moral ou das normativas morais, tá bom? Muito bem. Dito isso, né, nós somos seres humanos, somos seres que possuem moral. Dito isso, portanto, né, no que consiste a política? A política ela vai trabalhar as relações entre Estado e sociedade, tá? Ou seja, ela vai trabalhar entender como o Estado opera e como é a relação desse Estado conosco, enquanto seres sociais que habitamos o Estado, tá? Então, qual que é a relação disposta entre ética e filosofia política? Embora elas sejam áreas distintas do conhecimento filosófico, tá? Nós poderíamos falar numa filosofia moral, né, que são as motivações individuais para que os indivíduos possam agir, né, de maneira privada, né, mas ao mesmo tempo que não diretamente envolvido com a política num nível assim mínimo de pensamento, tá? E a filosofia política, ela vai trabalhar obviamente a dimensão pública, ou seja, as relações sociais que são estabelecidas entre o poder e a sociedade. Mas obviamente essas duas áreas, a filosofia moral e a filosofia política, elas se confluem na medida em que elas são feitas por sujeitos, né? E na medida em que elas possuem uma base moral e política. Olha, estão vendo como eu não sei? Mínimo de coordenação motora, né? Elas possuem uma base moral e uma base política, ou seja, o indivíduo ele não está fora da sociedade. Então, em alguma medida, tanto, né, as relações políticas quanto as relações privadas vão congregar de alguma maneira, é, com uma mesma base, né, uma base de pensamento. Tá bom? Então vamos para a sequência.